Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, hoje vamos falar então desse marco importante, 100 dias de governo. Hoje o presidente vai comandar uma reunião ministerial para marcar essa data no Palácio do Planalto. E muito se faz, querendo ou não, essa retrospectiva de como atuou o governo nesses 3 primeiros meses. Queria te ouvir, que balanço você faz a partir do que foi apresentado e a partir do que também está projetando, né, o Palácio do Planalto. Pois é, o governo Lula, ele teve um começo muito, muito difícil. Talvez o começo mais difícil desde a redemocratização. A gente lembra lá eu lembro lá do governo Sarney, né, que foi muito complicado, muito tumultuado, porque o Tancredo Neves, que foi o presidente eleito pelo colégio eleitoral, ele, enfim, foi internado na véspera da posse, acabou morrendo, e o Sarney assumiu, enfim, foi muito confuso, muito tumultuado, mas eu não me lembro de nenhum outro governo que tenha começado com tantos sobressaltos, porque o governo Lula já no 8º dia sofreu a invasão do Palácio do Planalto, a invasão do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, ou seja, ele estava sob ataque. Um ataque ao governo e um ataque à democracia. Mas o Lula fez do limão uma limonada, porque ele usou esse evento para se aproximar dos 3 poderes, aproximar os 3 poderes, né? O Judiciário, o Legislativo e o Executivo passaram a atuar muito juntos a favor da democracia. O Lula também fez um acordo federativo, se reuniu com todos os governadores, inclusive aqueles que eram aliados do governo Jair Bolsonaro, todos em favor da democracia. Isso foi um marco aí da consolidação de uma espécie de pacto nacional pela democracia. E a imagem muito forte do Lula com os 27 governadores atravessando ali a Praça dos 3 Poderes para irem juntos ao Supremo Tribunal Federal. Isso, enfim, criou uma dificuldade no governo, porque o governo teve que investir também em investigações sobre quem articulou o golpe, quem financiou o golpe, quem participou do golpe, com mais de 1.000 pessoas presas. Então foi um governo que começa numa situação de muita dificuldade, mas que acalmou o país, que deu segurança ao país e ao mundo de que o Brasil não está sob risco de um ataque terrorista, nem de um golpe de qualquer forma. Bom, Eliane, e numa avaliação de extremos, para você, o que houve de maior acerto e de maior erro? Olha, no maior acerto, Heisen, com certeza, foi a recuperação dos programas sociais que são a marca do PT, são a marca dos governos Lula, mas também são uma grande necessidade do Brasil. Então ele robusteceu o Bolsa Família, trouxe de volta merenda escolar, né, o Mais Médicos, o Minha Casa Minha Vida, são todos programas essenciais, fundamentais num país desigual como o Brasil. E o grande erro, na minha opinião, né, não necessariamente corroborada por todo mundo, mas foi criar ruídos desnecessários na economia. O Lula demorou muito em deixar claro que a responsabilidade fiscal é sim uma preocupação prioritária do governo.
enfim, ruídos desnecessários, porque o presidente Lula deixou no ar a sensação de que nesse terceiro mandato ele seria um populista, gastador, sem preocupação com a inflação, sem preocupação com a receita, o equilíbrio fiscal. Isso é muito ruim porque quando você tem uma economia desregulada, muito gasto, muita farra com dinheiro público para cá e para lá e sem ter a fonte de despesas para pagar tudo isso, você desequilibra as contas públicas e quem acaba sofrendo mais sempre é o pobre brasileiro. E olha que a gente tem uma população, um universo enorme de pobres no Brasil. Além disso, o presidente Lula, né, além daquelas guerras do PT contra o Fernando Haddad, que é o ministro da Economia, da Casa Civil contra o Fernando Haddad, o governo Lula também ficou massacrando reformas que foram feitas nos governos anteriores, principalmente no governo Temer. Né, ele, de vez em quando, alguém no governo, ele próprio, dá uma cutucada na reforma previdenciária, depois na reforma administrativa, e agora querem rever o marco do saneamento, distribuíram um texto do marco do saneamento que eu tentei ler, não entendi nada, depois eu fui descobrir que ninguém entendeu nada, e mesmo ninguém entendendo nada, eles não puseram ninguém para dar uma coletiva e explicar os pontos. Por quê? Porque aí tem alguma coisa errada. O marco do saneamento foi um avanço da sociedade brasileira, a reforma da Previdência foi um avanço, e a reforma administrativa foi um avanço, e também, atenção, a meta da inflação. O Lula está querendo botar a mão na meta da inflação e isso pode ter um efeito muito complicado. Ou seja, a melhor parte do governo, na minha opinião, foi trazer de volta programas sociais muito importantes. Mas, do outro lado, o governo sacudiu muito o mercado, as expectativas e os temores do que ele pretende na área econômica, que, por óbvio, é fundamental. Eliane, na questão envolvendo Forças Armadas, Lula teve um grande desafio já no comecinho do governo e conseguiu aparentemente resolver os ânimos exaltados pós-governo Bolsonaro, né? Pois é, o governo Bolsonaro foi o pior, o mais desastroso governo para as Forças Armadas, porque ele minou a imagem das Forças Armadas, que, segundo todas as pesquisas, é a instituição que tem a melhor imagem no país, mas ele minou isso. Como? Dando a sensação de que os militares são compráveis. Você dá um emprego daqui, aumenta o salário dali, dá picanha daqui e dali, e está tudo resolvido. E agora, no governo Lula, a área militar está muito calma. O Lula teve que demitir o comandante do Exército já nos primeiros dias de governo, no primeiro mês de governo. Isso não é fácil, né? Principalmente para um presidente que vem da esquerda, né? E depois de um momento tão conflagrado como foi o governo Bolsonaro. E ele tirou o comandante, botou o novo comandante, que é o general Tomás Paiva, e ninguém está ouvindo falar de confusão nem no Exército, nem na Marinha, nem na Aeronáutica. Ou seja, aparentemente, as Forças Armadas estão pacificadas e isso é uma grande vitória. Agora, o Lula também botou a Polícia Federal nos eixos. Vocês veem que a Polícia Federal tem atuado com muita eficácia em várias frentes, né? Lá nos Yanomamis,
lá no extremo norte, também está atuando nessa parte toda aí de descobrir, de prender, de fazer as operações contra os golpistas. E o Lula também interveio devidamente na Polícia Rodoviária Federal. Até o corregedor que teria mandato até novembro já foi retirado. Por quê? Porque ele fechou os olhos para os desmandos do comandante, né, e só perseguia, ele fazia tudo, fechava os olhos, jogava panos quentes para o comandante bolsonarista e perseguia os que não eram bolsonaristas. Então, a Polícia Federal, que foi muito maltratada também, né? Teve 12 mortes estranhas no período do Bolsonaro, agora também está entrando nos eixos. Isso é importantíssimo para o Brasil. Muito bem. Eliane, amanhã começa a viagem do presidente Lula à China, aquela que ele não fez porque teve um problema de saúde, agora vai fazer. Então, aproveitando esse gancho, que balanço dá para fazer desses 100 dias até agora na área internacional? Olha, essa é outra área que foi uma cambalhota, né? Porque o Bolsonaro transformou o Brasil em pária internacional. Bolsonaro bateu de frente com a Alemanha, que é o nosso maior parceiro comercial na Europa, com França, que é o nosso parceiro histórico, né, cultural na Europa. Bateu de frente com a Noruega, que era financiadora do Fundo da Amazônia. Bateu de frente com a Argentina, que é o nosso vizinho mais importante. Com o Chile, né, que está aqui pertinho da gente. Bateu de frente com o governo Joe Biden nos Estados Unidos. E toda hora alguém do governo Bolsonaro atacava a China, que é o nosso maior parceiro comercial, maior investidor no Brasil. Então foi uma tragédia a política externa do Bolsonaro, que nem conseguia ir nos encontros internacionais, e quando ia, passava vexame. E o Lula ao contrário. O Lula, desde o primeiro momento, aliás, antes da posse, o Lula já estava ativamente ocupando espaço no cenário internacional. E o lema é: o Brasil voltou. E o Brasil voltou mesmo, porque o Lula, em 3 meses, ele visitou o Joe Biden, que é presidente da maior potência mundial, lá em Washington. Ele foi à Argentina, ele foi ao Uruguai, ele vai à China agora, que é a segunda maior potência e o nosso maior parceiro comercial, como eu já disse. Ele falou com o Scholz, da Alemanha, com o Macron, da França, com a líder da Comunidade Europeia, enfim, com o presidente do Japão. Enfim, o Lula, primeiro-ministro do Japão. Então, o Lula recuperou o espaço do Brasil no mundo. Isso é muito importante e vai ficar muito evidente agora quando ele se encontra com Xi Jinping. Lembrando que o Xi Jinping deu ao Lula a chance de ser o primeiro presidente a ser recebido na China depois que ele ganhou mais um mandato na China. Isso não aconteceu porque o Lula teve a broncopneumonia e teve que adiar a viagem, mas mesmo assim é o segundo presidente que vai à China depois que o Xi Jinping teve mais um mandato. Então, o Lula está a 1000 por hora na área externa. Isso é importante por quê? Né? Porque dá luzes, dá holofotes para o Brasil nos fóruns econômicos, nos fóruns políticos, dá mais força para o Brasil nas decisões da ONU, né? E também dá ao Brasil a chance de ter mais investimentos, mais parceria, mais credibilidade internacional. Ou seja, não é só porque o Lula é um vaidoso que quer sair por aí. Ele também é vaidoso cá para nós, mas não é só por isso, muito menos só por isso, né? É porque é importante para o Brasil
ter uma imagem positiva, ter conexão. Tanto que o Brasil está voltando para o G7, dos países mais industrializados, está voltando para a Unasul, que é a concertação aqui da América do Sul. Enfim, está voltando para o palanque internacional. Isso é muito importante para o presente e para o futuro do nosso país. Bom, Eliane, outro assunto também, além dessa viagem à China, eu queria que você destacasse aqui para a gente dessa semana, que já tem essa viagem, que mais que tem de quente para acontecer nessa semana? Olha, essa semana vai ser uma semana quentíssima, né? Porque o Lula, primeiro, a gente estava falando, né? O Lula embarca amanhã para a China, né? Vai ter um encontro com o Xi Jinping, que estava previsto para o dia 13, ficou para o dia 14, ou seja, ele vai se encontrar com o Xi Jinping, imagina, mais de 20 acordos que serão fechados. Além disso, o Lula vai falar com o Xi Jinping sobre a guerra na Ucrânia. Tem 3 frentes nessa viagem, né? Tem a frente bilateral dos acordos que interessam ao Brasil, tem os acordos regionais, porque o Uruguai quer fazer um acordo bilateral com a China e o Mercosul não permite, mas o Lula pode abrir uma primeira brecha ali, uma fresta para um acordo do Mercosul com a China. E, em terceiro lugar, as questões multilaterais que envolvem o mundo inteiro. Então, além da guerra na Ucrânia, também a questão da saúde internacional e do combate à fome e à miséria. E também nessa semana a gente vai ter aqui no Brasil muita coisa. Por quê? Porque a âncora fiscal para substituir o teto de gastos já está pronta, dedilhada, né? Pronta, impressa, assinada, para ser entregue ao Congresso Nacional a partir de amanhã. Isso muda o status da relação entre o Executivo e o Legislativo, porque o Lula vai ter que arregaçar as mangas, vai ter que negociar, o Fernando Haddad vai ter que negociar, e todos os ministros do governo que representam as diferentes forças políticas e os diferentes partidos políticos no Congresso vão ter que trabalhar muito para garantir a votação e a aprovação da âncora fiscal. E depois da âncora fiscal, vai também para o Congresso a reforma tributária, ou seja, que é tão esperada, há 30 anos esperada a reforma tributária, para dar mais agilidade, menos burocracia para a questão tributária brasileira. Então, essa semana vai ser uma semana de grandes, intensas discussões no plano externo, com Lula na China, e no plano interno, com o início da tramitação da âncora fiscal. Eliane, está confirmada a ida também de Pacheco e Lira na viagem à China já? Do Pacheco, sim. Do Lira, não. O presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que já tinha confirmado a ida na primeira data, confirmou também agora. Mas o Arthur Lira, presidente da Câmara, não vai. Até porque o Arthur Lira tem muita coisa para resolver aqui no Brasil. Ele tem que receber a âncora fiscal, ele tem que definir os relatores, ele tem que acalmar o racha interno dentro do Centrão, ou seja, a coisa no Congresso está muito complicada e ele tem que também definir o início da tramitação urgentíssima das medidas provisórias, né? Que o Lula disse, olha, se eles, Pacheco e Lira, não chegarem a um acordo, vão parar o país, eles não podem parar o país. Então, o Lira não vai. Agora, o Fernando Haddad vai. E aí tem uma pequena fofoquinha, né? Porque o Lula alegou que não seria bom o Haddad, da primeira vez, na primeira data da viagem, o Haddad anunciar os pontos-chave da reforma e embarcar para a China.
mas agora o Haddad vai entregar a reforma pronta e acabada para o Congresso e vai para a China. Vai deixar o pau quebrando aqui no Brasil e vai ficar 30 horas dentro de um avião, né? Muito bom, seguiremos acompanhando. Eliane Cantanhede conosco na semana. Obrigada, Eli. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.